partir deste momento. Gravando. Bom, então, muito boa tardinha, né? Nós estamos aqui na transição entre a tarde e a noite. Obrigado aí pela presença. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre teoria do crime, tá? E aí, na verdade, gente, eu trabalho com a teoria do crime, com algumas categorias, né, que estão ali albergadas dentro da teoria do crime, no PPGD, aqui da URGS. E também leciono Direito Penal 2, né, que é exatamente teoria do crime. Então, a gente vai fazer uma intersecção aqui, vou tratar de alguns pontos, para falar da evolução, como é que se estabeleceu a teoria do crime, o conceito dogmático do crime. E também eu quero, para alinhar um pouquinho o pessoal do Direito Penal 1, porque tem alguns alunos que são do Direito Penal 1, né, eu vejo aqui a Luísa, a Yasmin, o Enzo também, né, para eles poderem dar uma continuidade. Oi? De uma maneira um pouco mais tranquila, tá, gente? Mas como é digamos assim, tá entre nós aqui, tá? Eu vou fazer uma exposição. Qual é a minha intenção hoje? Eu faço uma exposição um pouco breve, assim, de uns 40, 45 minutos, essa é a ideia, e a gente tem um espaço para, então, trocar ideia no final, fazer indagações e considerações, que é importante, tá? O grupo de pesquisa não deve ser um monólogo, né? A gente tem que ter um espacinho aqui para a gente fazer nem que seja não tão longo assim, mas algum momento para a gente ter um debate. Certo? Chegou aqui o Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Bem, gente, então, agora eu vi o Eduardo e me lembrei do Eduardo que falou para nós a última vez, né? Esposa, né? Quando eu penso que vai aliviar para mim, tá sempre hoje chegou um convite lá da Mackenzie de São Paulo para dar uma palestra na Mackenzie. Não tem semana que passa para mim sem algum convite ou para palestra, ou para uma aula, ou para participar de algum trabalho coletivo e tal, né? Então, acho que quando a gente pensa que a coisa vai... Mas é bom, né? Isso é bom porque a gente acaba podendo, né, sempre ampliar aí as relações e compartilhar as ideias. Bem, gente, então, teoria do crime, tá? Quando é que se estabeleceu a teoria do crime, mais ou menos, assim, quando ela começou a se desenhar, mais ou menos como a gente conhece hoje, como nós conhecemos hoje? Ela começou a se delinear nos moldes, digamos, dogmáticos, do ponto de vista do procedimento metodológico, com o causalismo. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Naquele procedimento metodológico que estabelece o crime como ação típica, ilícita e culpável. Essa ideia, ela se firmou no causalismo, remontando ali, então, essa concepção dos elementos do crime, né, do conceito estratificado, ali com Belling, List, com Binden e o próprio Radbruch, né, que migrou, no primeiro momento, trabalhou com o conceito de ação ali, mais ligado ao causalismo clássico, e depois, mais tarde, ele foi para uma concepção mais neoclássica. Porque antes, lá, se a gente pegar, por exemplo, o trabalho do Feuerbach, por exemplo, não havia essa ideia desse conceito estratificado nos moldes como nós conhecemos hoje, né? Ao passo que ele ficou mais ou menos assim constituído a partir do trabalho de Belling de 1906, né? Porque até então nós tínhamos a conduta, a ilicitude ou antilicidade, né? E a culpabilidade. Tá? Com Belling em 1906, então, fica bem delineado essas características do crime, esses componentes do crime. A ação, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Digamos, é esse conceito operacional que nós trabalhamos não apenas na concepção, digamos, finalista, que é uma concepção mais seguida no Brasil, mas também até por outras concepções que trabalham com esse conceito analítico de crime. Tá? Mas a origem dele é ali justamente no causalismo. Bom, e para que serve a teoria do crime? De uma maneira mais ou menos genérica, tá? Ele serve para definir quando há e quando não há crime. Quando existe e quando não existe um crime. Ele se concretiza e quando ele não se concretiza.
Então, a partir desse experimento é que nós vamos estabelecer como se aperfeiçoam esses componentes que, por sua vez, então, vão fazer com que se aperfeiçoe a figura delitiva, tá? O fato punível. E além desses elementos, né, a ação, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, nós também temos algumas particulares formas de aparecimento do delito, que é a questão da tentativa e também do concurso de pessoas, tá? Que são particulares formas de aparecimento do crime. Bom, e aí nós temos alguns modelos, tá? Nós temos o modelo causal e o modelo finalista, tá? Ainda temos um outro modelo que a gente vai chamar de funcionalismo, né, que muitos chamam de pós-finalismo, e que os principais autores são Klaus Oksin e Günther Jacobs. Nós vamos nos ater apenas ao causalismo, tá, na sua concepção clássica e neoclássica, e ao finalismo, que já são suficientes para nós podermos ter uma compreensão razoável da teoria do crime. Alguns autores, digamos, fazem alguma distinção mais ou menos significativa entre a concepção clássica e a concepção neoclássica. Eu entendo que não. Eu entendo que o sistema causal, o sistema, assim como Jeschek, por exemplo, fala, né? O sistema neocantista, ele é um sistema que ele continua sendo imanente ao sistema clássico. O que ele faz, ele traz um aporte de valoração que não havia até então. Tá? Aí, então, vamos retornar então, a esse sistema clássico que foi o primeiro, tá? Que vigorou, assim, mais ou menos do último quartel dos anos de 1900 até mais ou menos o início dos 900. Tá? Depois veio o advento do finalismo, do neocantismo, né? Melhor dizendo, do neocantismo, até a década de 30, então, quando advém a última concepção que nós vamos tratar hoje, que é o finalismo, exatamente o finalismo. Bem, como é que a gente tem que pensar que a concepção do delito, ela se situa mais ou menos dentro daquele ambiente espiritual em que ela surge, né? Então, o causalismo, ele surge naquele momento em que as ciências da natureza estavam muito em evidência, né? Tinha um prestígio muito significativo. Tanto que o direito se considerava uma espécie de primo pobre da ciência. E por tal motivo, então, o direito passa, e o direito penal especialmente, passa a fazer uma proposição no sentido de conceber a sua conceituação baseado num monismo metodológico, ou seja, baseado numa metodologia da ciência da natureza. E o que significava isso do ponto de vista na prática, né? Significava, então, afastar do direito penal toda e qualquer avaliação, abordagem valorativa. E a teoria do crime, então, os conceitos eles eram avalorados, meramente descritivos, né, naquela ideia de empirismo naturalista, e isso, de fato, veio a impregnar aquele conceito da concepção causal naturalista. O que era o crime para essa concepção causal naturalista? Para essa concepção, o crime, então, é a ação típica, ilícita e culpável, a partir de 1906, né, com a obra de Belling, mas a conduta para essa concepção é um movimento corporal voluntário, causador de um resultado no mundo exterior. Ou seja, eles colocam o resultado no sentido físico, tá, gente? No sentido físico. No próprio conceito de ação, para justamente fazer aquele enlace com aquela ideia de naturalismo, né? Ou seja, movimento corporal voluntário, causador de um resultado no mundo exterior, para se ater a uma ideia de empirismo e de naturalismo. Então, é algo que causa o resultado. Só que o resultado estava no próprio conceito, quando a gente sabe que o resultado não deveria lá estar, porque o resultado deve ser, evidentemente, o efeito da ação, né? E não um componente do conceito. A tipicidade, nesse primeiro momento, o tipo penal, ele é meramente descritivo e avalorado, né, na concepção muito enfática de Belling. A ilicitude, da mesma forma, ela é meramente formal, né, a não ser para von List, que tinha uma concepção um pouco diferente. E a culpabilidade, ela era psicológica. O que significa isso?
Nós estamos, então, no âmbito da teoria psicológica da culpabilidade, que significa mais ou menos o seguinte: a culpabilidade é o vínculo psicológico entre o agente e o fato, tá? Essa era a concepção, tá? Só que esse conceito de fato, essa concepção, ela tinha problemas graves do ponto de vista prático, né? Como diz os franceses, né? A gente não pode fazer n'est pas l'art pour l'art, não. A gente não faz uma ciência meramente teórica, né? Uma arte por arte, né? E sim algo que tenha que ter um efeito prático. Então, por exemplo, tá, gente, no conceito de ação, como é que nós vamos explicar esse conceito de ação que abrange o resultado e trabalhar esse conceito nos crimes omissivos próprios, em que não existe resultado, na omissão própria. A omissão não produz nada. Como é que nós... por exemplo, a questão da culpabilidade psicológica. Como é que nós vamos estabelecer o vínculo psicológico, né, diante dessa teoria, nos casos de culpa inconsciente, por exemplo? Na culpa inconsciente não existe vínculo psicológico, ou seja, o agente não representa o fato, apesar de ser previsível, ele não representa. Na culpa inconsciente é isso que acontece. Já no caso da coação moral, existe o vínculo psicológico e, não obstante, o agente não deve ser responsabilizado penalmente porque agiu sob coação. A pessoa que age sob coação irresistível, por exemplo, não deve responder penalmente. Tá? Então, era um conceito que não conseguia dar conta para essas questões práticas. E aí, como eu falei antes, né, a concepção neocantista não deixa de ser uma concepção causal, só que ela traz o aporte da valoração. E aí, em 1907, surge um trabalho muito importante de um autor chamado Reinhard Frank, né, que concebe o conceito de culpabilidade normativa. Muito importante esse trabalho, né, que foi um trabalho escrito para compor uma obra coletiva em homenagem à Universidade de Gießen. Né? Em 1907, então, o Frank estabelece o seguinte: eu vou tentar contar, eu estou tentando ser um pouquinho breve, porque é muita informação, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho. De onde é que veio, onde é que se inspirou o Frank, tá? Se inspirou em alguns casos julgados pelo Tribunal do Reich, dentre um dos casos, o caso da cegonha que traz o bebê, por exemplo, tá? Como é que aconteceu esse caso? Esse caso consistia no seguinte: no final do século XIX, havia trabalhadores no vilarejo da Alemanha, e esses trabalhadores, eles tinham a folga do domingo, dia eu ia dizer não letivo, né? O dia de não trabalho, não letivo é aqui na faculdade, né? Dia em que eles tinham o dia de folga, né? E aí, só que eles conseguiram com o seu sindicato um outro dia de folga, que era exatamente no dia em que sua esposa concebia, né? Que dava à luz ao filho, e eles tinham um dia de folga. Só que tinha um problema, tá, gente? Se a criança nascesse num domingo, nada acrescentava em termos de folga, porque domingo já era o dia de folga. Então, eles começaram a pedir para que a parteira lá anotasse o nascimento, quando nascesse no domingo, na segunda-feira, tá? Ou seja, nasciam crianças de segunda a sábado, no domingo nunca nascia criança. Mas, evidentemente, que isso se traduz uma falsidade, tá, gente? E aí, essa parteira, para resumir a história, ela foi a julgamento. Né? E o tribunal ele absolveu a parteira por conta das circunstâncias anormais, ou seja, se ela não atendesse aquele reclamo dos trabalhadores, ela não teria o seu sustento. Né? E o tribunal entendeu que, naquele caso, a despeito de haver o vínculo psicológico entre ela, que no caso seria a gente, né, e o resultado, faltava algo mais. E o que é esse algo mais? Esse algo mais é esse elemento normativo da culpabilidade, que é essa questão de exigibilidade, que depois foi tão bem desenvolvida por um autor chamado Freudenthal, Berthold Freudenthal. Tá? Então, mas o marco teórico da teoria normativa da culpabilidade é em 1907, com um trabalho
de Frank, inspirado em alguns casos concretos lá do Tribunal do Reich. Tá? Não obstante, tá? Então depois, tá, gente, só para mencionar, os 3 autores sempre mencionados como mais importantes na teoria, no desenvolvimento da teoria da culpabilidade são Frank, Goldschmidt e Freudenthal. Mas eu acrescentaria um quarto, né? Um quarto autor que é muito importante, que se chama Alexander Graf Sudona. Tem um trabalho muito importante. Ele já em 1905, ele já referia a questão do elemento normativo. Quase ninguém refere isso. Até, deixa eu ver se eu... Tá por aí o meu livrinho, não sei onde é que está agora. Né? Mas eu queria mostrar para vocês. Ele então escreve um pequeno texto, né, em que ele já refere em 1905, ele aponta como elemento normativo da culpabilidade. Então, depois também escreveu um texto sobre culpabilidade, né, e desenvolveu também essa ideia. E mais tarde, em 1936, ele escreve um trabalho bem importante também, em que ele separa o injusto, que é a ação típica e antijurídica, ou ilícita, da culpabilidade, um como objeto de reprovação, que é a ação típica e ilícita, e a culpabilidade como juiz de reprovação. Então, eu agregaria, apesar de a maioria dos autores não fazer isso, também um quarto nome, né, que ajudou a construir de uma maneira muito importante a culpabilidade, o conceito de culpabilidade, que é Alexander Graf Sudona. Bem, aí, então, o que aconteceu, né? Na própria obra de Frank, nós tínhamos, então, a culpabilidade no primeiro momento, na concepção clássica, o dolo e a culpa, eles eram espécies de culpabilidade. Com Frank, elas deixam de ser espécie e passam a ser elementos da culpabilidade. Tá? Aqui é uma contribuição do neocantismo. E mais do que isso, aquilo que eu falei, agrega, além do elemento psicológico da culpabilidade, também o elemento normativo, que naquele primeiro momento eles chamaram de circunstâncias anormais. Diante de circunstâncias anormais, ou seja, uma espécie de coação, alguma coisa do gênero, então a pessoa não deveria ser responsabilizada penalmente. Não haveria culpabilidade, portanto. Aí chegamos à década de 30. Em 1931, então, Hans Welzel, ele faz uma verdadeira reformulação da teoria do crime. Né? E em 1931, ele escreve um trabalho chamado Causalidade e Ação, Causalität und Handlung. Né? E nesse trabalho, ele destaca a importância da intencionalidade, né, no comportamento delitivo. Tá? Aqui, nesse momento, ele ainda não falava em finalidade, ele falava em intencionalidade, nesse trabalho chamado Ação e Causalidade. Ele vem falar em finalidade, na verdade, só no ano de 1935, numa outra publicação dele, mas vem a desenvolver a sua concepção, aí sim, de uma maneira mais formatada, de uma maneira mais completa, em 1939, numa publicação chamada Estudos sobre o Sistema de Direito Penal, tá? Publicada numa revista famosa lá da Alemanha, né, que é a Revista para uma Ciência Penal Conjunta, né, fundada por von List e outros autores. Tá? Aí, nesse trabalho, é que o Welzel, então, ele traz a sua concepção de crime, né, com a sua ideia de ação final, ação como atividade final, a tipicidade, aí ele estuda a culpabilidade dos elementos do crime, né, como ele concebe, e também é nesse mesmo artigo que o Welzel cria, literalmente ele concebe, aqui é a origem, a teoria do domínio do fato, que a gente tanto fala no que diz respeito à questão da coautoria, da autoria e coautoria. Tá? E o que o Welzel fez, tá? Em resumo, o que o Welzel fez? O Welzel, ele retirou o dolo e a culpa, porque até então, deixa eu voltar um pouquinho para ficar mais claro, né, principalmente o pessoal do Penal 1, que está ouvindo pela primeira vez essas questões aí, até então, tá, na concepção clássica e neoclássica, o crime era dividido em parte objetiva e parte subjetiva. A parte objetiva
era o injusto. O que é o injusto? O injusto é a ação típica e ilícita, ou seja, a conduta típica e ilícita. E a parte subjetiva era a culpabilidade, o juízo de reprovação, como que tanto insistia Alexander Gravitsudona. Bom, foi nesse estado de coisas que na década de 30, então, o Welzel se deparou. Né? E ele, então, concebe a sua concepção finalista. O que ele faz, então? Nós tínhamos como, na culpabilidade, como elementos, a imputabilidade, ou seja, a capacidade do agente de praticar crime, né? A capacidade de compreensão e de autodeterminação, a consciência da ilicitude, né? Que atual, né? Para o Welzel passa a ser potencial, e também temos a exigibilidade de comportamento diverso. Tá? Aquelas circunstâncias anormais que a gente via lá no primeiro momento, lá que Frank trabalha, já tomaram agora uma outra forma, tá? A forma de exigibilidade que foi desenvolvida por aquele autor que eu mencionei antes, chamado Bertold Freudenthal. Tá? Então, foi assim que o Welzel pegou a teoria do crime. Tá? A culpabilidade, então, ela tem como elementos a imputabilidade, a conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de comportamento conforme o direito, tá? E, por outro lado, nós temos também as causas que excluem, tá? Então, por exemplo, lá na imputabilidade nós temos a doença mental e outras causas, na ilicitude nós temos o erro de proibição, e na exigibilidade nós temos a inexigibilidade, por exemplo, por coação moral, por exemplo. E o que o Welzel faz? Tá, outra coisa, tá? Que é importante. Tá? Outra coisa que é importante. O Welzel, naquele momento da década de 30, quando ele faz a reformulação teórica, a consciência da ilicitude ela era compreendida pelo dolo. Tá? Ou seja, o dolo compreendia a consciência da ilicitude. Então, o dolo era o conhecimento do fato, né? E mais o conhecimento de que se praticava algo que era ilícito. Tá? Isso era o dolo até então. O que o Welzel faz? Então, ele pega a culpa e o dolo e a culpa, e os faz migrar para a conduta típica. Ou seja, o agente, quando age, ele já age de forma dolosa, que é nos crimes intencionais, né? Ou de forma culposa. Né? E o Welzel, por exemplo, ele traz também aqui um avanço no sentido de não se satisfazer apenas com o resultado, como se dava antes, né? Para introduzir um elemento importante, que é o elemento da culpa, da inobservância do dever objetivo de cuidado. Esse é um elemento muito importante que é agregado pelo Hans Welzel. E como é que fica, então? Fica, então, a ação, né? A ação típica, ilícita e culpável, só que com uma reacomodação dos seus elementos, seus componentes. Tá? O dolo e a culpa não estão mais na culpabilidade, estão lá na ação típica, porque outra coisa, o dolo é um dolo de tipo, ou seja, o dolo é a representação e a vontade, né? Quando a gente pratica com representação, ele tem a consciência dos elementos do tipo e pratica com a vontade de praticar o tipo penal. Então, o sujeito representa o tipo de homicídio, representa o matar alguém, e ele, então, parte para a conduta, que é o momento externo, né, da ação, quando ele parte para a prática, com a sua vontade. Tá? Então, é um dolo de tipo. Tanto é que se o agente, em qualquer circunstância, ele desconhece alguns elementos do tipo, ele age sem dolo. Então, por exemplo, se numa caçada, um caçador atira em algo que ele supõe que é um animal, né, e vem a matar uma pessoa, se for um erro inevitável, por exemplo, ele não age com dolo de homicídio. Portanto, ele não vai responder por homicídio doloso. Se for evitável o erro, ele pode responder por homicídio culposo, mas não por homicídio doloso. Tá? Então, isso é uma contribuição de Hans Welzel. Bem, e a consciência da ilicitude, ela sai de dentro do dolo e torna-se elemento autônomo da culpabilidade. E como é que fica, então, a culpabilidade agora? Ela fica com a imputabilidade, com a consciência da ilicitude agora como elemento autônomo e com a exigibilidade. Tá? Então, e já a ação típica, ela vai ser dolosa ou culposa, conforme o caso, né?
Se for um crime praticado de forma intencional, do ponto de vista típico, dolo. Se for um crime praticado sem a observância do dever objetivo de cuidado, nós teremos um crime culposo, tá? Essa é a grande contribuição de Veltson. E aí, gente, né, eu estou tentando resumir, porque eu quero, de fato, que a gente possa ter um tempo aqui para a gente poder... Eu até corri um pouquinho, tá? E aí, por que eu falei na questão aqui do causalismo, do neocantismo e do finalismo? Falei nessas três teorias porque essas de fato, elas foram as teorias que mais influenciaram tanto a jurisprudência como as legislações, tá? Isso que eu falei aqui, eu pulei um pouquinho, eu fui um pouquinho rápido ali na transição da concepção clássica do causalismo para a concepção neoclássica, né? Mas, por exemplo, aos poucos se foi percebendo ali no neocantismo, né, que era impossível trabalhar-se com aquela ideia de descrição meramente de um tipo, com relação ao que preconizava Belling. E aí autores como Fischer, como Hegel, como Nagler começaram a, digamos, a observar que havia, em alguns momentos, elementos subjetivos no tipo, como acontece de forma flagrante no crime de furto, né? Que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, ou seja, tem um elemento subjetivo ali, que é, digamos, a finalidade de subtrair para si. Que se for a pessoa pegar só para olhar alguma coisa, aí não é para si, aí não é furto. Tá? Isso já foi sendo percebido desde 1911, num trabalho não de penal, um trabalho até de direito civil, escrito num livro lá, publicado por Hans Albert Fischer, né? Que foi o primeiro que percebeu, ele e Hegel também, né? O Hegel já num âmbito mais penal, propriamente dito. E depois, essa questão do elemento subjetivo do injusto, foi desenvolvida de uma maneira mais delineada, mais detalhada, por um autor chamado Edmund Metzger. Tá? Mas, então, nós temos a prevalência doutrinária nos tribunais do causalismo, do último cartel, então, do século XIX até o início do século XX, depois, até a década de 30, o neocantismo, que é, na verdade, o que eu entendo por neocantismo? O neocantismo é um causalismo aprimorado. Não deixa de ser um causalismo. Até porque continua trabalhando com a ideia de parte objetiva e parte subjetiva do crime nos mesmos moldes. Se vocês pegarem autores, vamos pegar autores nacionais, tá? Se pegarem autores mais antigos entre nós, como Nelson Hungria e Aníbal Bruno, eles trabalham nessa perspectiva, né? Ali de que a culpabilidade é a parte subjetiva do crime e a ação típica e ilícita é a parte objetiva, né? E consideram, por exemplo, que quando há elemento subjetivo, tal como os neocantistas faziam, né, se tratava então de tipos anormais, porque o tipo normal seria então aquele tipo sem qualquer componente normativo ou componente subjetivo. Tá? Essa era a concepção, mais ou menos, ali nesse esquema causal, tá? Que foi uma transição para o neocantismo aportando valores. Mas quem acabou depois prevalecendo, de fato, foi o finalismo. Tá? E isso a gente observa até hoje. No meu livro, eu até faço uma crítica, né? Quando se fala em pós-finalismo, é uma expressão que eu não estou muito de acordo. E por que eu não estou muito de acordo? Não estou muito de acordo que se nós pegarmos e observarmos o que prevalece nos tribunais são as concepções finalistas. Né? Por exemplo, a ideia de injusto pessoal. O que é injusto pessoal? É nós trabalharmos com uma ideia de dolo e culpa no tipo, na ação típica. Né? Isso é injusto pessoal. Isso é um patrimônio comum. Né? Mesmo os autores que não são finalistas, eles não negam a ideia do tipo objetivo e tipo subjetivo. Essa dicotomia tipo objetivo e tipo subjetivo, que remonta a Veltzer, até os autores não finalistas, eles aceitam isso. Né? Então, a ideia de injusto pessoal, ela acabou por prevalecer. Né? Esse é uma das questões. Tá? Outra questão, nós tínhamos, então, no âmbito do erro, tínhamos a teoria do dolo, né? Cuja maior expressão foi na pessoa de Binding,
né, na teoria extremada do dolo. Depois nós tínhamos a teoria limitada do dolo, cujo autor que concebeu e construiu essa ideia de teoria limitada, digamos assim, numa concepção não tão formal, mas sim material, né, foi autor chamado Edmund Metzger, né, mediante várias publicações de diversos artigos que ele veio a publicar sobre isso. E depois, com o finalismo, é que nós, digamos, chegamos àquela ideia de concepção da teoria da culpabilidade no âmbito do erro, tá, gente? Me refiro ao erro, tá? Que traz, por exemplo, as soluções que nós vemos no nosso Código Penal. O Código Penal brasileiro, por exemplo, na moldura que deu a reforma de 84, tá? E isso também foi uma vitória do finalismo, tá? Porque em 1952, o Bundesgerichtshof da Alemanha, né, o Tribunal Superior Federal da Alemanha, acabou por adotar a concepção da teoria da culpabilidade. Acabou por adotar essa teoria e que vige até hoje, né? E depois a teoria que veio a prevalecer, inclusive, no Código Penal alemão, né, na nova parte geral do Código Penal alemão, também consagra a concepção de uma teoria da culpabilidade no âmbito do erro, tá? Estou me referindo agora à questão do erro, tá? E autores, nós temos, claro, os tradicionais, como o próprio Hans Welzel e outros, né, discípulos dele que trabalhavam com a ideia de teoria extremada, mas o que acabou prevalecendo foi uma teoria limitada do erro, tá? E autores como, por exemplo, Strattenwert adota essa ideia, e no Brasil, entre nós, era era exposada também por Assis Toledo, que foi quem introduziu no nosso Código Penal em 84 essa concepção da teoria da culpabilidade, que, na verdade, ela fala o seguinte: quando ela divide, tá, pessoal? O que significa a teoria extremada e teoria limitada? A teoria extremada da culpabilidade, no âmbito do erro, ela estabelece que todo erro sobre uma justificante vai configurar um erro de proibição. E a teoria limitada, ela divide. Quando o erro incide sobre uma situação de fato, é tratado como um erro de tipo. E quando o erro incide sobre uma justificante, né, é tratado como um erro de proibição indireto. Tá? E se a gente vai ver em Penal 2, eu realmente não tenho tempo para desenvolver melhor, de forma mais clara isso, tá, gente? Então, eu peço escusas aí para o pessoal do Penal 1, né? Eu só estou mencionando aqui, para a gente depois trabalhar melhor isso, né? Mas então, como é que está hoje a teoria do crime? Tá? A teoria do crime hoje, ela segue fundamentalmente a concepção do Wells, pelo menos no Brasil, tá, pessoal? Então, nós temos o dolo e a culpa na conduta típica, né? Isso é muito tranquilo para a gente observar. É só a gente observar, por exemplo, ali, quando a gente faz uma análise do artigo 20 do Código Penal, na teoria do erro, a gente percebe nitidamente ali que essa concepção do Wells está bem presente. Por quê? Porque se o agente não representar qualquer dos elementos constitutivos do tipo legal de crime, não vai ter dolo, né? Numa comprovação nítida de que o dolo está no tipo, tá? Porque se a pessoa não representa, ela não agiu dolosamente com relação àquele tipo legal de crime, tá? E deixa eu ver aqui. Eu até fiz umas anotações, acabei falando sem anotação mesmo, fui falando meio de cabeça, né? Mas um autor chamado Schliemann, lá da Alemanha, o Bernd Schliemann, né, ele não é um autor finalista, né, mas ele mesmo reconhece o seguinte, eu anotei para, né, ou seja, o estabelecimento do injusto pessoal, do tipo subjetivo, a superação do crime culposo, com o foco fundamentalmente no resultado, para dar destaque à observância do dever de cuidado, né, isso, por exemplo, foi uma vitória não apenas do doutrinário, mas também no tribunal, né, em decisão do Tribunal Superior Federal da Alemanha, em 1957, a afirmação da teoria da culpabilidade no âmbito do erro, em 1952, e também a concepção welseriana, especialmente na questão do erro, por exemplo, no Código Penal
de 1975. Tá, gente? Então, o crime é ação típica, ilícita e culpável. Essa ação típica, ela será dolosa ou culposa. A tipicidade hoje, ela é uma tipicidade material, não apenas formal, né? E a licitude também, não é a tipicidade. Quem insistiu muito na tipicidade material foi um autor chamado Galas, né? Um autor que insistia muito nessa questão da tipicidade material. E a culpabilidade, por sua vez, é o juízo de reprovação do injusto, né? Da ação típica qualificada como ilícita, em que o agente faz um juízo, o julgador faz um juízo de reprovação ou de censura, se o agente era imputável, se ele tinha ao menos a possibilidade de verificar que o fato que ele praticava era ilícito, ao menos potencialmente, né? Ao menos possivelmente, e também se era exigível dele, no caso concreto, na ação concreta, exigir que o seu comportamento se conformasse conforme ao direito. Né? Essa é a concepção que vige no nosso código, que está nos autores, em sua grande maioria dos autores brasileiros, e que, ao meu juízo, traz as melhores soluções em termos práticos. Tá? Evidentemente que o finalismo sofreu muitos ataques, né? Tanto é que Veltz ele foi fazendo reconsiderações, reelaborando alguns argumentos, né? Porque diziam o seguinte: olha, como é que explica a questão da finalidade no crime culposo? Porque no crime culposo a gente não quer o resultado, né? E como é que explica a questão da finalidade no crime omissivo? Tá? Porque quando se trata de dolo, não tinha tanta discussão com relação a isso, a questão da atividade final, a ação como atividade final, né? Porque o Veltz ele buscava trabalhar com as categorias lógico-objetivas, com as categorias pré-jurídicas. Ele dizia que o direito não criava a realidade, o direito apenas se vale da realidade para normatizar, né? Para estabelecer as suas normas. Mas, ao meu ver, né, isso hoje está superado. Na verdade, a questão do crime culposo, ao meu ver, não há grande dificuldade em a gente estabelecer que no crime culposo a finalidade não se volta à produção do resultado, e sim a criação de um risco não autorizado, né? Ou seja, a criação de um risco. Na medida em que o agente age sem observância do dever de cuidado, ele está agindo finalisticamente a produção de um risco. E se o resultado advier, sem ele desejar, evidentemente, ele vai responder por um crime culposo, porque voluntariamente criou uma situação de risco não permitido. Por exemplo, se o sujeito começa a dirigir em zigue-zague, mesmo que ele não queira dirigir no acostamento da pista, por exemplo, não observar a sinalização do trânsito, ele está criando um risco voluntariamente. Está dirigindo a sua vontade a uma criação de um risco. E assim, se causar um resultado lesivo, por exemplo, de morte de alguma vítima, ou de lesão, ele vai responder por crime culposo. Não por ter finalidade com relação ao resultado, porque se assim fosse, o crime seria doloso e não culposo. Mas porque agiu finalisticamente na causa e não no resultado, né? Agora, no que diz respeito aos crimes omissivos, aí já é um pouquinho diferente, tá? Aí eu entendo que aí a gente tem que fazer, nós temos que fazer uma espécie de conjugação ali, até o Veltz depois foi relaborando seu pensamento e falava não mais em ação final, e sim em ação cibernética, né? Em que a pessoa, por exemplo, mas só que aqui eu penso que há outro componente, é um componente também normativo. Por quê? Porque no crime omissivo, a pessoa só responde na medida em que ela não atende diante de um dever de agir, né? Então, aqui também há um componente valorativo na medida em que a pessoa tem que ter em conta esse dever de agir. Certo, gente? Bom, falei mais ou menos o tempo que eu queria. Não sei se eu fui muito didático hoje, por conta do tempo estreito e diante de tanta, digamos assim, claro, eu falei aqui mais de 100 anos de desenvolvimento doutrinário, né, em 40 minutos, mas eu, de fato, gostaria de ter um momento para que a gente possa conversar e dar a palavra aí para vocês. Agradeço pela atenção, tá, gente?
e dou a palavra para vocês para quem quiser fazer indagações ou mesmo observações, fiquem à vontade, tá? Vou tomar minha aguinha. Oi, Thomas. Fique à vontade, Thomas. Abra o microfone. Professor, boa noite. Boa noite, Thomas. Tudo bem? Eu tinha uns probleminhas técnicos para entrar, então eu cheguei uns 5 minutinhos atrasado, mas eu ouvi praticamente tudo, né? Ah, que bom. Então, só no início eu não consegui, né, cumprimentar a todos, né? Sim. Mas então, professor, como sempre, né, excelente a explicação. E eu gostaria, assim, só de comentar um pouco das minhas reflexões, né? Eu tenho estudado muito, até naquele artigo que eu escrevi também agora para dissertação, eu tenho estudado muito o sistema americano, né? O sistema Sim. anglo-saxão, americano e do Reino Unido, sobre crime, né? É interessante que eles, de certa maneira, pararam ainda no sistema causal naturalista, né? Então, eu acho eu acho assim, como nós, o Brasil, tendo se inspirado, né, fortemente no sistema alemão finalista, né, chegou o momento atual. Então, eu acho que a gente, de certa maneira, tem uma estrutura teórica muito mais rica, né, muito mais rica do que a americana, por exemplo. O que eu acho muito bom, acho muito proveitoso, porque, queira ou não, essa estrutura teórica muito mais aprofundada permite que o direito consiga dar soluções mais adequadas. Eu parto dessa premissa, que uma estrutura teórica mais elaborada é algo positivo. E acho que daqui a 2 semanas, né, professor, eu vou apresentar também o tema da cegueira deliberada, que envolve justamente a doutrina anglo-saxã. Então, eu vou fazer justamente essa comparação. Então, o que o professor Ângelo explicou hoje vai ser muito, muito importante, porque nós vamos conseguir ver a diferença entre o nosso sistema, o sistema alemão, e o sistema anglo-saxão. Mas então era só essa minha observação, professor. Obrigado, Thomas. Só quero bem rapidinho, tá? Vou responder aqui uma questão, tá? O Enzo está perguntando o seguinte: se é no finalismo, então, que surge o princípio da insignificância? Na verdade, não. Na verdade, quem trabalhou mais com essa questão da insignificância nos primeiros momentos foi um autor não finalista, que é o Klaus Hoxie, um autor funcionalista. Um princípio importante que surgiu no finalismo foi o princípio da adequação, o princípio da adequação social. Esse é um princípio que permeou muito os trabalhos de Welzel, né? E era um princípio bem importante para o Welzel. Bom, agora temos o Leonardo e o Eduardo, não sei quem pediu primeiro, aí eu me perdi aqui um pouquinho. Acho que foi o Eduardo, professor. O Eduardo? Ah, então, Eduardo, fique à vontade, Eduardo. Então, tá, boa tarde, colegas. Eu também cheguei com uns minutinhos de atraso aí, acho que o Teams estava com uma instabilidade aí. Então, boa tarde a todos, né? Obrigado, professor, pela exposição, né? Foi muito sintético, assim, porque conseguiu passar por quase tudo, né? E de forma que todos pudessem compreender, assim, né, o que foi dito. E eu só queria destacar, assim, que eu acho importante, assim, que eu acredito, assim, que seja uma das coisas que o professor, assim, prima pelo grupo de pesquisa, que é, e talvez seja justamente esse o intuito de ele ter começado com esse tópico, que é de a gente ter, quando a gente for escrever, por exemplo, algum trabalho ou algum artigo sobre o direito penal, de ter uma ideia de concepção de que a gente vai trabalhar e de expor essa concepção que a gente está trabalhando. Por que eu digo isso? Porque se a gente for pegar, dependendo do sistema que a gente estiver trabalhando, por exemplo, um entendimento de culpabilidade ou de dolo, ou alguma coisa assim, os resultados na prática da análise de algum fenômeno jurídico vai ser completamente diferente. Se a gente tiver uma análise através do sistema
finalista ou do funcionalismo, que também tem ganhado bastante força nos últimos anos, as questões podem ser resolvidas de forma diferente, o resultado jurídico pode ser diferenciado. Então, é sempre importante, assim, eu acredito, que a gente ter uma concepção que a gente esteja filiado, né? E o professor no livro, assim, destaca por várias vezes, e por isso a importância que a teoria que ele adota é a do sistema finalista, ainda que com as adaptações, né? Ainda que com as renovações que foram feitas ao longo do tempo, porque justamente aqui no grupo de pesquisa, e essa pergunta do Enzo também foi importante, é bom a gente ter essa noção, assim, de que os resultados aqui, até quando o Thomas for falar lá da teoria da cegueira deliberada, ele já fez a introdução aqui, mas eu sei também que ele falaria também na apresentação, que o sistema lá é diverso. Então, daqui a pouco, para a gente incorporar, por exemplo, a teoria da cegueira deliberada, não querendo adiantar aqui o assunto do Thomas, porque ele vai explicar, já sei como é que é o trabalho dele, né? Mas, assim, a gente tem que fazer colocar uns asteriscos, sabe? Quando a gente for pegar uma teoria, assim, esparsa, sabe? Como às vezes a gente vê até em decisões judiciais mesmo. Agora eu vou aplicar aqui a teoria tendo em vista aqui os ditos de Hoxin, sabe? Pô, mas será que é compatível com o direito que a gente tem hoje, o direito posto, sabe? Então, assim, por exemplo, assim, no caso do mensalão, se utilizou muito a questão da teoria da cegueira deliberada, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ir levando em consideração. E já é importante, assim, mesmo no início da formação, assim, a gente já ir tendo isso em conta, assim, na nossa cabeça, assim, que para a gente ter um resultado, pelo menos juridicamente correto, a gente tem que ter uma base que a gente se fundamente, sabe? Então, era mais ou menos esse acréscimo que eu queria fazer, professor. Na verdade, só esclarecendo, assim, algum ponto. Mas é isso. Não, perfeito, Eduardo. Inclusive, tá, pessoal, eu até lembrei de algo agora, baseado aqui no que com base aqui no que o Eduardo colocou, né? A questão ali às vezes eu leio alguns artigos ou mesmo manuais brasileiros e eu noto que o pessoal fornece um conceito que não tem muito fundamento na realidade, tá? Vou dar um exemplo, tá? Existem vários trabalhos do Brasil que dizem o seguinte: seguem a linha mais atual, né? Ou seja, tipo objetivo, tipo subjetivo, né? A comunidade lá como separada ali da questão ali não nos moldes causalistas, né? Objetivo e subjetivo, e sim o tipo objetivo e tipo subjetivo, todos no tipo, né? E não na culpabilidade. A culpabilidade, então, é o juízo de reprovação. Ela é puramente normativa, tá? Ela era, então, psicológica, no âmbito da concepção clássica, do causal-naturalismo, depois passou a ser psicológica, normativa, no âmbito do neocantismo, e com um finalismo puramente normativo, tá? Então, por exemplo, eu vejo conceitos como nos seguintes termos, tá? De dolo. O dolo de homicídio, vontade livre e consciente de matar alguém. Poxa, não pode dizer isso. A pessoa poderia dizer isso antes de 84, na concepção antiga do Código. Mas na concepção atual, isso é um erro dogmático. Né? E muitos livros se valem esse conceito. Vontade livre e consciente, o dolo. Não é vontade livre e consciente. Por quê? Porque nós separamos o objeto de reprovação do juízo de reprovação. Como eu falei antes, o objeto de reprovação é o injusto, a ação típica qualificada como ilícita. Isso é o objeto, o que é reprovado. O que sofre o juízo de reprovação é feito em face desse objeto, que está na culpabilidade. E, por exemplo, nós temos lá, então, a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de comportamento diverso. Como é que eu afasto, por exemplo, a exigibilidade? Eu afasto com a inexigibilidade. E o fator, digamos, mais significativo para eu afastar é justamente, digamos, o exemplo mais importante é a coação moral. Então, se a pessoa age sob coação moral irresistível, ela não vai responder culpavelmente, não vai sofrer o juízo de reprovação, porque é inexigível dela um comportamento diverso em virtude exatamente dessa coação. E se assim é, eu não posso dizer que o dolo é vontade livre e consciente, porque a consideração acerca da liberdade, de ser livre ou não, é na culpabilidade, não no dolo.
Então, se eu falar assim, o dolo, vontade livre, já está errado, porque esse livre ou não é uma questão atinente à culpabilidade. Esse livre, na conceito de dolo, é um corpo estranho, porque esse livre faz parte do juízo de reprovação e não do objeto de reprovação. O dolo está no objeto de reprovação. E muitos julgados dizem isso. O sujeito agiu com dolo, para agir de vontade livre, consciente. Atualmente não é adequado. Por quê? Porque depois de 84, o nosso código, depois da reforma de 84, o nosso código, ele basicamente encampou a teoria finalista. Então não posso dizer que isso é o dolo. O dolo é a consciência e vontade da prática do tipo objetivo. Isso é o dolo. Consciência e vontade do quê? Do tipo objetivo. Ou seja, a pessoa quer matar alguém. Então, ela representa o fato morte da vítima pretendida. E faz isso voluntariamente. Né? Decide fazer isso. Então, isso é dolo. A consciência e vontade de praticar o tipo objetivo. O tipo objetivo é o tipo objetivo é aquele que compreende os elementos descritivos e normativos. E o tipo subjetivo compreende, então, o dolo e a culpa. Certo, gente? Então, para ver, esse tipo de erro que eu falei é comum, né? Em doutrina e nos tribunais. Dolo, vontade livre, consciente. Não. Poderia até ser, assim se dizer. Na época do Nelson Hungria, tudo bem, mas não hoje. Leonardo, por gentileza. Obrigado, Leonardo, pelo link e tudo mais. Não, tranquilo. Vamos ter tamanho para isso. Não, queria fazer um comentário. O senhor começou a falando ali no Telegram sobre o concurso de pessoas, né? Quero colocar para os colegas que estão me deparando com esse concurso de pessoas agora. Estou colaborando com o ICC, porque quando a gente para ler mais detidamente a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente, acontecem muitos fatos jurídicos no espaço cibernético. Hoje a gente realiza uma série de negócios jurídicos. A gente realiza compras em lojas online, fazemos votação, a gente faz entrega de imposto de renda, fazemos declarações, enfim. Realizamos uma série de transações no espaço cibernético. Inclusive, o professor tem 2 publicações nessa área, né? Me chamaram bastante atenção, por isso que eu resolvi aprofundar nessa área. E eu notei uma coisa, que com relação a isso, os tribunais, eles não têm observado assim, a ideia de, pelo menos na minha opinião, adequadamente da possibilidade de concurso de pessoas. Todas as jurisprudências, elas sempre tragam os casos de crimes cibernéticos como sendo situações de autoria imediata, quando, na verdade, do ponto de vista técnico, pode ser, inclusive, caso de autoria imediata. Uma pessoa acessar um conteúdo na internet que torne ela vítima de um criminoso que use sua infraestrutura, seu computador para cometer ilícitos. É sobre isso que eu estou escrevendo esse semestre. Então, quando o professor falou ali de concurso de pessoas, me brilhou o olho. Perfeito, né? É verdade, são várias questões que surgem aí, né? Por exemplo, isso que eu falei, né? O conceito de dolo é um conceito que tem que ter muito cuidado. A questão concurso de pessoas. Na verdade, a teoria do crime, além de ser aquilo que eu falei genericamente, assim, né? Que serve para a gente estabelecer quando um fato é crime e quando um fato não é crime, mas também o critério de preenchimento de cada um dos componentes do crime, cada um dos elementos. Claro que isso é estudado em detalhe em Penal 2, né? Um semestre inteiro só para isso, tá? E também estudar em detalhe cada causa excludente desses elementos. Por exemplo, lá na imputabilidade, na culpabilidade, né, nós temos a doença mental, desenvolvimento mental incompleto, o retardado, temos a embriaguez completa, temos a menoridade. Então, cada um desses componentes tem várias situações que podem afastá-los. Lá no tipo, nós temos o erro de tipo, na licitude temos a legítima defesa, o cumprimento do dever legal, estado de necessidade, consentimento do ofendido. Né? Então, cada um dessas causas justificantes ou dirimentes, né, ou de atipicidade, elas são estudadas. Eu fiz um esforço assim, para a gente tentar
colocar o cerne na teoria do crime, mas no meu curso, esse curso aqui que vocês, né, estão lendo aí, eu trato da teoria do crime da página 263 até a página 607. Né? São quase 400. Ali sim é o detalhe, né? São quase 400 páginas sobre teoria do crime. Então eu tive que fazer um esforço muito significativo para falar em 40 e poucos minutos aqui sobre a teoria, né? Mas eu acho que a ideia, a noção, eu acho que foi possível a gente conseguir. O que é, Leonardo? Sim, eu fui direto lá para o capítulo 15, desculpa. No segundo semestre, gente, eu quero estudar 2 livros, tá? Assim, de uma maneira mais aprofundada. Eu quero estudar esse livro aqui, Psicopatas Criminosos, tá? Para a gente aprofundar a psicopatia, porque tem muita má compreensão com relação a essa temática. Tá? A gente já deu uma estudadinha no ano passado e tal, mas eu quero aprofundar um pouquinho, a gente estudar todo o livro, tá? Fazer várias reuniões para tirar as dúvidas de uma maneira um pouco mais detida para superar algumas dificuldades. Né? E depois, na sequência, esses sociopatas criminosos. Tá? Então, no segundo semestre, a gente vai fazer o seguinte: psicopatas criminosos, no primeiro momento, e aí a gente já faz uma intersecção, né? Porque eu sempre penso dessa forma, tá? O nosso grupo de pesquisa ele faz uma intersecção também com o PPGD. Porque futuramente, quem vai estar lá no mestrado conosco lá, é quem se interessou por pesquisa, né? Basicamente as pessoas que se dispuseram a pesquisar e aprofundar essas temáticas, né? Aqui sim, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele trata aqui, ó, nós tratamos, escrevi juntamente com o Dyson Dias, né? Em quase 200 páginas só sobre sociopatia, né? Um estudo neurocientífico bem criterioso, tá? Um que tem de mais atual em estudos neurocientíficos. E também dogmático, né? Do ponto de vista da dogmática penal, tá? Mas isso vai ficar para o segundo semestre. Agora, na semana que vem não, desculpe, daqui a 2 semanas, nós vamos ter a contar com a contribuição do nosso Thomas Berini Freitas, né? Que vai falar sobre a cegueira deliberada, que de fato é um instituto do direito anglo-americano. O que eu poderia dizer para vocês, tá? O direito anglo-americano não se preocupa muito com a teorização da teoria do crime. Bom, agora fui redundante, né? Em estabelecer uma teoria, assim, uma fundamentação teórica. Eles se preocupam mais com a perspectiva prática. E se atém mais à questão de precedentes e tudo mais, né, e do costume. Então, a teoria para eles lá é muito, se a gente for comparar com a nossa, muito incipiente. Tá? E eles, de fato, não tem essa preocupação. Oi, Luísa. Pode falar, Luísa. Só põe aí, coloca a câmera aí. Acho que a Luísa quer falar um pouquinho. Tá, Luísa? Fica à vontade. Ô, professor, assim que a minha batata colaborar comigo, que é como eu chamo a santa coisinha que é meu computador. Tudo bom, então, Luísa? professor, como é que o senhor vai? Tudo bem. Eu estava ouvindo aqui e o senhor me conhece, né? Eu estou acompanhando durante toda a graduação, sabe que eu gosto de um fogo no parquinho que só. Então, eu queria entender, assim, como é que o senhor encara, na verdade, a questão da realidade no processo em concreto, né? Tá me ouvindo bem? Agora voltou. Para mim, voltou agora. Eu queria entender como é que o senhor encara a questão da finalidade no processo concreto, né? Eu penso em 2 tipos do crime de tráfico de drogas, que é um bagulho complicadinho de drogas no Brasil, ela é não vou expor a minha santa opinião de advogada, mas dizendo que eu sou advogada, eu acho que eu já deixo bem claro qual é a minha opinião sobre a lei de tráfico de drogas no Brasil. Então, a comprovação do agente, tanto no crime de tráfico de drogas, que é complicado, inclusive, porque os penais, tanto tráfico
quanto da droga para o consumo próprio, eles são absolutamente idênticos, não vamos nem entrar no problema dos 700 núcleos em cada um dos tipos, mas também a violência doméstica, porque qual é a finalidade que se espera, e daí eu fico em dois lados quase que perfeitamente opostos da questão, porque eu fui exclusivamente advogada de direito da mulher por alguns anos aí, depois da minha graduação. Como é que a gente define o que foi a finalidade do indivíduo e como é que isso é comprovável e como é que isso protege ao mesmo tempo o indivíduo de um abuso como a vítima de um eventual abuso ou do criminoso ou mesmo de um abuso estatal, como, por exemplo, no caso da defesa dos direitos da mulher, que o Estado pode, e muitas vezes faz, tranquilamente dizer, não, mas essa pessoa ela não teve, por exemplo, no caso do crime de stalking, Uhum. não teve objetivo de perseguir, né? Ela estava ali tentando voltar, qual é o problema? Acontece, isso faz parte de relacionamentos, né? Então, como é que a teoria do finalismo ela protege os indivíduos, a comunidade, particularmente em casos um pouco mais sensíveis, como são o caso da lei de drogas e os casos da violência doméstica no mundo inteiro? Bom, a pergunta é mais ou menos complexa, tá? Vou tentar, assim, ser conciso e me permitir não ser tão conclusivo ou tão, digamos, levar à última consequência, tá? Bom, tem uma tese do professor Vicente Greco Filho, tá? Que a tese dele é justamente a respeito dessa questão, tá? Ou seja, a tese, acho que não me lembro se foi tese de livre docência, alguma coisa assim, ou tese de catedrático, não me lembro, mas é uma tese que ele escreveu, tá? Que era a prova do dolo e da culpa nos crimes de trânsito. O que ele considera como dolo? O professor Vicente Greco Filho, nessa tese dele, ele considera, ele vê o dolo como aquilo que a forma como as coisas costumam acontecer. Então, por exemplo, quando o sujeito dá um tiro, vamos pegar um crime mais normal, tá? Normal não, um crime mais evidente para nossa consideração. Quando o sujeito dá um tiro, uma vítima, por exemplo, ele deu o tiro porque ele quis, né? Isso é uma inferência lógica que se faz, né? E como é que eu vejo, assim, a questão da prova? Porque, na verdade, a finalidade, ela está na conceituação. Agora, a questão da prova em si, do dolo ou não, eu vou ter que verificar no caso concreto a partir daqueles elementos que o caso concreto me traz. E isso vai, digamos assim, ter que ser visto caso a caso. Se a gente considerar aqui, por exemplo, eu até achei, vamos pegar aqui, por exemplo, o artigo 239 do Código de Processo Penal, que é o que trata dos indícios, tá? Ele diz o seguinte, tá? Artigo 239 do Código de Processo Penal diz que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Ou seja, eu penso que esse conceito do 239 do Código de Processo Penal, ele nos ajuda a gente fazer um raciocínio mais ou menos similar na questão da prova do dolo. Como é que eu vou estabelecer o dolo? Por inferência, né? Partindo dessa ideia de que o dolo ele se traduz a partir de uma conduta de como as coisas costumam acontecer. Se a pessoa deu... Tá, eu estou esquecendo o teu senão eu teria que demorar talvez um pouco mais, tá? Para ser um pouco mais breve, estou pegando o homicídio, que é um crime mais tranquilo para a gente estabelecer isso. Se eu pegar, considerar, né, que a pessoa que dá um tiro em outra, faz a mira, aponta e puxa o gatilho com a arma carregada, como é que eu faço essa prova? Por inferência. Por quê? Porque a pessoa que quer matar alguém, ela
aponta a arma carregada e puxa o gatilho. Então, eu pego as circunstâncias concretas do fato, que é a morte causada pela pessoa que puxou sua arma e puxou o gatilho, e por inferência eu vou deduzir que ela agiu com dolo, né? Mais ou menos nos moldes do artigo 239 do Código de Processo Penal. Tá? Eu até peço desculpas para talvez não me estender um pouco mais, porque já são 18h06, né? Eu posso ficar aqui até umas 18h15, né? Mas tem que verificar o caso concreto, Luísa, e para a gente fazer uma averiguação a partir do fato praticado. Mas daí, professor, aí vamos pegar o caso concreto do tipo bom, o tipo que eu pego todo dia, toda semana me aparece um, juro por Deus. O cara que é pego com um rolinho de pezinho de maconha, e esse maluco passa 3 anos e meio enfiado na cadeia por um tráfico. Qual é o dolo disso? Como é que eu provo a finalidade desse cara de traficar? O que acontece aqui? E como é que o direito e a teoria finalista, o direito no Brasil e a teoria finalista podem proteger o indivíduo de um abuso? Enfim, o senhor me conhece, sabe que eu sou muito louca do fogo no mas eu acho que a gente precisa de qualquer coisa. Oi? A matéria seria mais probatória mesmo, a gente sabe, né, que na verdade a questão probatória no penal, ela tem assim um bom campo de discussão, né? Se a gente pegar assim autores, aí pega o Jorge Ferrer, pega lá o italiano lá que escreveu Simplicitas Veritatis, como é o nome do autor lá, que sempre sob prova. Então, é todo um âmbito de debate. Temos ali o trabalho do Gustavo, lá da USP, né? Então, não é digamos, é uma discussão que requer, assim, um certo desenvolvimento, né? É que eu não sei, eu sou muito do trazer as nossas teorias para perto da realidade, e me parece que a teoria finalista por si só, ela me falta um pouco da questão da realidade e do como isso garante mas a teoria e a comunidade ao mesmo tempo, né? Porque a gente não pode deixar a comunidade ao léu com uma proteção absoluta. Mas a teoria finalista... Que ele faça tudo. Mas também não se pode deixar o indivíduo ao bel prazer do entendimento completamente enviesado do que um juiz vai dizer depois do que era a finalidade do cara. Sim. Não, mas assim, a teoria finalista está distrita à questão do direito material, né? Essas questões que tu colocas, elas têm mais a ver com uma teorização e fundamentação mais no âmbito do processo, concepções ali de prova mesmo, né? E claro, nós temos, digamos assim, autores que trabalham isso por isso que eu digo que eu não consigo desenvolver assim em 5 minutos, né? Nós temos, por exemplo, o trabalho do Dr. Pedro Jorge Costa, que escreveu uma tese de doutorado sobre isso. Nós temos o trabalho do Eduardo Viana, que escreveu uma tese de doutorado sobre isso. Então, tem muitas variantes e proposições teóricas com relação a isso, mas é no âmbito mais da prova, né? E não tanto do direito material. Mas, como eu te falei, né? Objeto de tese de doutorado, né? Por exemplo, aquele trabalho, o dolo e sua prova, do Pedro Jorge Costa, por exemplo, foi uma tese de doutorado que ele desenvolveu, né, em vários anos, um trabalho, né? Então, me parece que aqui a questão radica mais em torno de uma concepção teórica em torno da prova, e não tanto da concepção de direito material do finalismo. Por isso que a gente não conseguiria resolver no nosso curto espaço de tempo aqui, já que vários se a gente pegar a questão do dolo, tem teses do Engis, fora do Brasil, né? Então, mencionando, do Herzberg e tudo, né? Então, ninguém, digamos, chegou a um denominador comum a respeito da questão da prova, né?
Então, não é uma questão um pouco mais complexa, assim, para a gente trabalhar. Mas eu diria, assim, para resumir, né? Até para dar oportunidade para o pessoal, eu diria que é uma questão mais de direito processual, não tanto de direito material. Mas a gente pode, talvez, num outro âmbito, discutir sobre isso, né? Porque é um âmbito bem complexo. Gente, mais alguém quer? Gabriela, alguma consideração? Oi, professor. Hoje eu estou mais me familiarizando ainda. Estou um pouco Joia. tímida. Gente, Espero poder. eu tenho aula daqui a pouco, tá? Então a gente pode ir mais uns 5 minutinhos e eu vou ter que fazer um intervalinho, porque daqui a pouco eu tenho aula do Direito Penal 1, tá? Mais alguém quer fazer algum questionamento? Pessoal, só uma perguntinha, tá? Vou perguntar aqui para a Júlia, para Yasmin, para a Luísa, acho que o Eduardo está aí também. Né? Como é que vocês... eu sei que eu falei muita coisa, assim, como eu falei, eu desenvolvo essas temáticas no meu livro em 400 páginas, né? Aqui o Enzo também, então todos são do Penal 1, tá? Aqui eu falei em 40 minutos, eu tentei resumir da maneira mais didática possível dentro do estreito tempo que a gente tinha, né? Mas como é que ficou para vocês aí, Enzo, a questão? Conseguiram ter uma visão geral aí do conceito dogmático, analítico? Com uma leitura indicada do seu manual e com a explicação, para mim, ficou perfeita. Obviamente, são 400 páginas no total, mas para introduzir a discussão, eu consegui entender perfeitamente. Até não tenho umas questões aqui, mas, enfim, fica para outra hora. Perfeito. Se vocês quiserem, a gente pode ter uma reunião assim só para perguntas, né? Só para debates, assim. Podemos ter uma reunião assim para esclarecer dúvidas e tal, né? Porque daí a gente teria mais tempo, né? Oi, Luísa. Oi, prof. Boa noite para todo mundo. Só para agradecer ao senhor, né, pela exposição, pela aula particular, né, como a gente diz, que na quinta-feira a gente tem sempre. Eu não sei se eu falo por todos os colegas do Penal 1, mas eu, particularmente, assim, na primeira leitura, comecei a pensar, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí, a partir da segunda, começa a entrar mais. Então, provavelmente, na quinta-feira, depois que eu ler pela quinta vez, aí eu tenho alguma questão para o senhor. Tá bom. Tá certo. Mais alguém aí? Júlia. A Júlia tá aí, né? Tudo bem, Júlia? Oi, Yasmin. Yasmin também tá aqui, eu acho. Oi, professor, boa noite. Oi, gente. Nossa, foi a ótima aula. Eu só tenho a agradecer. Deu para ter uma boa base. Tipo, conseguir entender essa evolução da culpa, da finalidade, que era uma coisa que a gente não tinha noção nenhuma. E sim, eu acho que a gente vai ter que dar uma complementadinha numa leitura e tal, mas foi muito boa. Eu queria realmente agradecer por você fazer esse esforço de voltar, né, para explicar pra gente. Muito obrigada. E no meu livro também, tá, gente? Cada instituto que eu vou desenvolvendo, eu explico o surgimento, como é que ele se formou, de uma maneira daí um pouco mais, com mais vagar, tá? E eu vou trazendo exemplos, né? Como é que eu aplico o exemplo à concepção clássica, se o exemplo fecha, se não fecha, na concepção neoclássica, se o exemplo confere ou não ou seja, eu sempre busco fazer uma espécie de prova do exemplo. Né? Se eu dou um conceito, eu tenho que verificar se aquele conceito ele tem efetividade diante de um caso concreto, um caso prático. Né? Então, eu vou fazer cada tópico, eu vou trazendo exemplos para fazer essa prova teórica que eu mencionei. Certo? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Ai. Professor. Oi, Frederico? Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Joia. Só está sem a câmera não abriu aí. Deixa eu colocar aqui só um segundo. Apareceu?
Não apareceu, mas agora sim. Ok, pode falar, Paulo. Professor, tem uma dúvida, assim, eu sei que a discussão em relação à teoria do crime, teoria da pena, se desenvolve muito na dogmática e que, querendo ou não, influencia, né, na criação da norma. Se eventualmente uma mudança de teoria, como dizem que a forma original do Código Penal trouxe a forma causalista, né? E a reforma de 84 trouxe a questão do funcionalismo, do finalismo. Se essa alteração da parte geral influenciar na interpretação do tipo penal, essa mudança de interpretação, principalmente na questão da culpabilidade, pode influenciar a aplicação do tipo penal no sentido de torná-lo extinguir a punibilidade ou coisas do tipo, e, consequentemente, ter a revisão de pena, a revisão da aplicação da pena para o sujeito. Não sei se mas no sentido assim, a interpretação muda, né, em relação à teoria aplicável pelo código, na parte geral, e isso pode influenciar a parte especial a ponto de poder tirar alguém do cárcere, né, ou revogar a pena. Não, a esse ponto não. Na verdade, a interpretação ela é feita pelo magistrado ali na hora que ele vai fazer o julgamento, né? E ele vai se pautar em alguma teoria. Por exemplo, até já mencionei aqui, eu acho que em outro momento, se eu não me engano, vamos supor, se o magistrado quer fazer uma consideração a respeito da caracterização da autoria, ele pode escolher uma teoria, ele pode escolher a teoria, por exemplo, do Roxin, do Weltzel, mas no momento em que ele escolheu, ele vai fundamentar, porque a Constituição diz que as decisões têm que ser fundamentadas, ele vai fundamentar naquela teoria, e aí o assunto está encerrado. O que pode acontecer é no recurso o tribunal ter um outro entendimento e fundamentar de maneira diferente e alterar. Mas depois de feito, com base meramente teórica, se alterar a coisa julgada, aí não. Aí, nesse sentido, não. Então, se positivar uma das teorias, não muda o fato, não, né? Não sai da área da dogmática. Eu entendo que o nosso sistema não é um sistema fechado, né? Então, por exemplo, nós podemos ter soluções diversas conforme, digamos assim, a concepção adotada. Então, o Código Penal, no âmbito do erro, né, é muito firme na adoção do finalismo, é uma coisa muito evidente, certo? Mas, por exemplo, em outras questões, até também, mas eu não vejo como algo fechado. Por exemplo, num exemplo como eu poderia dar agora, digamos, tá? Digamos que o sujeito está numa praça lá e tem uma árvore lá que está podre, a árvore está caindo, está rachando e tem alguém distraído lá com um fone de ouvido e tal, e não percebe que a árvore tem um barulho, que ela vai cair em cima dele e tudo mais, né? E a pessoa vai lá e fala para a pessoa, sai daí, a árvore vai cair. E não dá tempo, a pessoa não escuta, porque está animada com o som parece que é legal mesmo, tá ali escutando aquele som e ela não ouve, não percebe aquela situação de risco. Aí o sujeito vai lá, o que faz? Ele pega e empurra a pessoa. E ele empurra, no momento seguinte a árvore cai, né? Mas com o empurrão a pessoa, ela foi, digamos assim, livre, ela foi livre daquela árvore, do esmagá-lo, mas ao mesmo tempo ela caiu e se machucou, digamos, quebrou o braço, certo? Conforme a teoria que nós trabalharmos, nós podemos chegar a resultados diferentes. Se a gente trabalhar com as teorias tradicionais, finalistas, ou até mesmo teoria neocantista, a gente poderia aqui invocar um estado de necessidade. Ou seja, o agente teria agido, a pessoa que o empurrou, para que ele não morresse, é esmagado pela árvore que o empurrou. Desculpe, deixa eu aqui. A gente poderia invocar aqui o estado de necessidade, certo? E aí, com essa explicação, eu encerro e vou ter que me sair, porque daqui a pouco eu tenho aula, tá, gente? Mas, se nós, por exemplo, adotarmos uma teoria da imputação objetiva, que é uma teoria mais ligada ao funcionalismo, que eu entendo que não é, digamos assim, não há óbice para que a gente utilize, porque a gente não precisa se confinar
de maneira tal que, só finalizo. Não. Pode ser que uma outra teoria, num certo âmbito teórico e de problema fático, dê uma conta melhor. Então, por exemplo, se a pessoa quiser, né, se o juiz assim entender, né, que vai julgar, que vai fazer análise, ele pode entender, não, nesse caso eu entendo que não há essa necessidade. E sim, por exemplo, a conduta é atípica em virtude da diminuição do risco baseada na teoria da intenção objetiva. Ele pode fazer isso, desde que ele fundamente. Mas depois, uma vez que ele fez, o caso encerrou. Aí ele vai estabelecer a absolvição, sei lá, ou não, né, de acordo com o caso concreto, e vai adotar a teoria dele. O que pode acontecer é no recurso ser invocado a uma outra teoria, né? E aí o tribunal entender assim ou não. Mas depois que a teoria se materializa na decisão, aí o caso está encerrado para fins de teoria. Não posso trazer uma outra teoria só para mudar, a não ser que haja, por exemplo, alguma situação ali por exemplo, de uma revisão criminal ou coisa do tipo, né? Mas fora isso não é possível. Tá, gente? Gente, eu vou ter que me retirar, tá? Porque eu tenho que pegar meu material ali para a aula que eu tenho agora em seguida. Alguém apontou a mão aqui? Acho que foi. Diga, Flávio. Oi. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer para ti, de ter me aceito no grupo para poder participar, né? Muito bem-vindo. E inicialmente eu pensava que fosse algo mais relacionado a processo, né? Uhum. Mas eu fico muito contente que o assunto seja esse, a teoria do crime, porque quando eu estudei na faculdade, nós adotávamos Aníbal Bruno, Nelson Gria, né? E lá pelo 4º ano da faculdade começou a se querer colocar o dolo no tipo. Estavam surgindo os primeiros trabalhos, isso aí foi em 1980, mais ou menos. Uhum. E eu fiquei para trás, quer dizer, eu não... Puxa vida, vou ter que estudar tudo de novo. Então eu fico muito contente, eu até já mandei vir 2 livros teus, para poder rever essa questão toda, né? Essa nova forma de ver a teoria do crime. Então, eu achei muito interessante, gostei de ver a participação dos colegas, dos guris, das gurias, que a gente está com mais idade já, né? Muito bacana, muito bacana. Estou muito contente. Obrigado, muito bem-vindo. Aqui é um espaço, né, para a gente debater a ideia, oxigenar mesmo, né? E também até ter a contribuição dos novos talentos aí, né? O Thomas, o Eduardo, que tem contribuído bastante aí com meus orientandos aí no mestrado, né? Então é isso. Gente, se vocês quiserem, tá, permanecer, podem permanecer. Eu vou ter que sair agora, tá? Por conta da aula, né? E fique à vontade. Agradeço muito aí pela participação e também agradeço ao Leonardo por sempre prestar a sua assistência aí mandar o link para o pessoal. Tá, gente? E a gente pode, eventualmente, tá, marcar um dia, pegar uma temática só para debater também. A gente pode fazer, né? Tirar dúvidas e tudo mais, né? Porque a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? E podemos, eventualmente, até por provocação, podemos ver ali no grupo, né? Também, se houver alguma temática mais de interesse mais geral, né? A gente pode fazer uma reunião só para debater, né, mesmo, né? Acho que também seria válido. Tá, gente? Então, boa noite, tá? Se quiserem, podem ficar aí. Obrigado. Eu tenho que me assistir. Nesse momento, estou fazendo a gravação. Tá bom, uma pressão. Abraço.